Estamos aqui para mais um episódio do Com a Palavra Você. Eu sou Bia Tahan, estou com a minha sócia Alessandra Câmara, minha amiga querida, e hoje a gente vai receber uma pessoa muito interessante. Eu, particularmente, adoro. Ela é a voz e a imagem de um dos Instagrams mais incríveis que a cidade ganhou. Ela é a jornalista Paula Falcão, co-criadora do Aproveite a Cidade, junto com Carla e Carlão. Uma querida, bem-vinda. Ô, Bia, muito obrigada pelo convite. Alessandra também, tô muito feliz de conversar com vocês. Me sentindo muito importante neste momento. Obrigada mesmo. Seja muito bem-vinda. Pra gente é uma honra estar recebendo você aqui. Como a Bia disse bem, é um Instagram, um canal de comunicação que as pessoas já têm como referência mesmo. Quer saber se o negócio é bacana, se vale a pena ir, qual que é a dica que ela dá? Com certeza que as pessoas consultam lá. Parabéns pelo seu trabalho, do Carlão, da Carla. E seja muito bem-vinda ao podcast Com a Palavra Você. Agradeço muito, Ale. Muito obrigada. Paulinha, você é formada em jornalismo, você trabalhou no Jornal Popular, eu não sei se em outro veículo, que eu me recordo. Quando é que você fez essa guinada? Porque eu me lembro perfeitamente quando você começou o Aproveite a Cidade. Né? Como é que você teve essa ideia, vocês tiveram, né? Você é co-criadora, de migrar para o digital? Eu tenho formação em jornalismo, formei na Universidade Federal de Goiás. E eu sempre tive muita afinidade com a parte de vídeo, mas aconteceu da minha carreira ir para outros lugares. Também gosto muito de rádio. Então, eu trabalhei no Jornal Popular, foi onde eu trabalhei por mais tempo dentro de uma redação, e no esporte. Cobri até a Copa do Mundo. Olha que interessante. Trabalhei na Rádio CBN também. Tive uma passagem como estagiária pela TV Brasil Central. E sempre tive essa vontade de trabalhar com audiovisual. Em algum momento, até em fazer televisão. Só que depois de um tempo no mercado, eu fui entendendo que eu gostava mais de algo menos engessado, assim. Um pouco mais… que pudesse ser um pouco mais livre. E eu estava um pouco frustrada com o mercado local. O que é bem engraçado para onde estamos hoje. Mas aos poucos eu fui entendendo que era mais uma questão de frustração com a minha carreira do que uma frustração com a cidade. E aí eu decidi me especializar para poder executar essa questão dos vídeos na internet. Hoje é tudo muito corriqueiro, né? A gente tá em 2024, a gente faz live. Em que ano que foi isso que você deu essa virada de chave? Que você começou a olhar para o digital com um olhar já mais de empreendedora? Olha, era 2000, acho que já em 2013 eu já tinha essa vontade, mas as coisas começaram a acontecer a partir de 2014. Que legal. Que foi quando Nós já temos 10 anos, né? Já tem 10 Vocês anos. até, inclusive, estavam comemorando os 10 anos do Aproveite. O Aproveite, a gente tem lá 2 datas, assim, sempre fica meio confuso. em relação- 7 anos, né? Era 7 anos. Aí a gente Legal. comemora a data do CNPJ de microempresa, basicamente. Que legal. Então, a gente pode dizer que o Aproveite a Cidade é pioneiro em Goiás? Com muito orgulho, acredito que sim. Que bacana. Mas esse processo foi… Acho que foi como todo mundo, assim. Acho que chegou no momento em que o jornalismo precisou olhar com mais carinho para o digital. E eu vi nisso uma oportunidade também de desenvolvimento de carreira, não necessariamente como empreendedora. Mas eu vi que essa especialização, dominar essas ferramentas naquele momento, que a gente está falando de 10 anos atrás, que provavelmente, se a gente for retomar, foi quando a gente teve o primeiro smartphone, 2012, 2013. Quem teve muito cedo teve ali em 2012. Mas o uso do WhatsApp, por exemplo, a partir de 2013, 2014. E hoje é uma ferramenta de distribuição de informação totalmente corriqueira. Que a gente não sabe como que a gente vivia sem, né? Exato. Quando dá bug, a gente fica louco. A gente estranha até a mesma ligação, né? Que era tão normal para uma apuração. Hoje em dia a gente fica esperando a resposta da mensagem. Sem dúvida. Pode ser em voz, inclusive. E aí, neste momento, eu vi que era algo que poderia me diferenciar. Quanto mais eu dominasse essas ferramentas antes de todo mundo ter se adaptado, eu estaria um pouco à frente no mercado. E aí eu comecei a fazer alguns cursos. Um deles foi o que deu que iniciou o projeto piloto do Aproveite a Cidade, que eu fui premiada, que foi um curso aberto e massivo para jornalistas do Instituto Night Center.
que acabou me levando para o Texas. Então, o piloto do Aproveita a Olha. Cidade é premiado. Eu fui acompanhar E o nisso você já estava com esse formato, você, Carla e Carlão, ou era você sozinha? Era eu e Carlinha. Vocês duas. Sim. A história é muito engraçada, inclusive. Porque o Aproveite a Cidade começa com esse projeto final desse curso que eu falei, Uhum. que eu podia ganhar uma viagem para os Estados Unidos para acompanhar esse simpósio internacional de jornalismo, Uhum. que é o ISOJ, que acontece na Universidade do Texas, cujo departamento de comunicação é comandado por. Na verdade, o Knight Center é comandado por um brasileiro, Que legal. que é o Rosenthal, que ajudou muitos jornais a migrarem do impresso pro digital. O Jornal do Brasil, ele é tido como uma referência nessa parte de adaptação do jornalismo para a internet. Uma referência. Isso, uma referência global, né? Uhum. E brasileira, então, nem se fala. E aí, dentro desse curso que você aprendia a fazer, não só vídeos, usar o telefone celular na cobertura jornalística, que não era algo Uma ferramenta, Corriqueiro, né? né? naquele momento, a gente podia desenvolver um projeto para poder concorrer a essa bolsa. E aí eu desenvolvi os pilotos do Aproveite a Cidade com a ajuda da Carlinha, que era basicamente um telefone bem velhinho que eu tinha na época, era meu primeiro smartphone, e ele era ruim pra época. A minha irmã, que na época tinha 17 anos e nunca tinha gravado nada na vida. E não era jornalista. Não, ela é engenheira civil, mas na época ela tinha 17, então ela tava Fazendo vestibular. vestibular, né? Enem. Uma adolescente. Que foi raptada durante uma manhã para me ajudar nesse trabalho. E aí ela foi comigo, com muita boa vontade, para alguns lugares que ela mal conhecia na cidade. E essa foi algo que eu fui descobrindo meio que junto. Enquanto eu fui me especializando, eu fui fazendo meio as pazes com Goiânia, porque eu fui entendendo que o problema não era a cidade. O problema era eu e minha carreira. Sua satisfação. Minha satisfação profissional, exato. E aí a gente saiu nessa manhã para poder gravar esses vídeos. E um dos lugares que a gente foi no Bosque dos Pássaros, que tinha passado por um processo de. Ele é atrás do Revitalização. Instituto. no setor sul. Sim, No setor- tinha passado por algumas interferências artísticas. Eu fui criada ali. Então você deve ter um pouco. Acompanhou um pouco das mudanças daquele espaço. Eu que fui criada ali, meus filhos também, né? A gente que já legal. tá na terceira geração ali no Bosque. Minha mãe mora ali até hoje. O setor sul é incrível, né? E eu acho que o Bosque maravilhoso. traduz muito o que poderia ter sido a cidade de Goiânia. Exato. Então, quando eu conheci os becos do setor sul, que a gente fala, eu fiquei muito encantada. E foi uma sensação de, nossa, minha cidade tem coisas que eu não faço ideia. Eu nasci, vivi aqui a vida inteira, eu trabalho no maior jornal do estado, eu tenho acesso à informação, eu não sei. E você não aproveitava a sua Muito cidade? provavelmente muita gente não sabia, Ô, Paula, exatamente. eu acho que uma das qualidades do Aproveite a Cidade é justamente dar essa autoestima para nós goianienses, porque a gente tem a mania de falar mal da própria cidade, né? Então, quando você vê ali um vídeo de um painel lindo no setor sul, ou de um barzinho legal ali em qualquer lugar, no centro, devolve pra gente um sentido de pertencimento e de orgulho da cidade. Eu acho que isso, vocês estão de parabéns, esse trabalho que vocês fazem realmente de aumentar a nossa autoestima, né, Ale? Exatamente, com certeza. E eu acho que o Aproveite a Cidade tem esse DNA muito claro, né? Por isso que quando eu começo o programa com você, eu falo isso. Quando a gente pega uma referência que alguém te dá uma dica, eu já me vi fazendo isso várias vezes. Eu vou lá e dou uma consultada, eu falo, quero saber mais. Aí a gente encontra essas dicas lá, que eu já percebo que já nos dá uma notoriedade com a dica de vocês. Isso é muito legal, é um guia mesmo, é uma prestação de serviço, vamos Sim. dizer assim. Sim, é uma prestação de serviço que eu acho que a gente tá sempre resolvendo um problema das pessoas, né? Que é o que fazer na cidade, onde ir, onde eu posso investir o meu dinheiro. E isso que você trouxe, Bia, eu acho que faz muito sentido para nós goianienses. Acho que a gente tem realmente, não só goianienses, mas goianos. Acho que a nossa identidade ainda é muito rasa, a cidade é muito nova. E a gente tem um pouco desses complexos, assim, Sim. de quem a gente é, quem é o goianiense, o que é nosso, o que é meu, o que não necessariamente apegado aos clichês, mas acho que a gente tem uma questão identitária Sim. que ainda não tá Que o carioca não tem, o sedimentada. baiano não tem, o pernambucano não tem. Quer dizer, você vê que são pessoas. Esses estados, as pessoas têm muita autoestima, têm muito orgulho de falar das suas cidades, dos seus É um estados. bairrismo gritante, né? O pernambucano, então, é incrível. Não, e realmente você tem que ter muito orgulho mesmo. E a gente também, né? Estamos aí construindo, e assim,
E a nossa Parabéns história pelo- é muito viva ainda, Mas você não né? acha que isso já tá melhorando? Eu acredito que sim, mas tem horas que eu acho que não. É dúbio, né? É dúbio. O que que acontece? E eu acho que a gente tenta trazer isso nos conteúdos. A gente precisa entender que se a gente fica falando mal da cidade, a gente também tá falando mal da gente. A gente tá aqui, então se tudo aqui é ruim, É. também não deve ser grandes coisas, Sem sabe? dúvida. Então, eu acho que a gente precisa dessa construção para fazer coisas melhores acontecerem. E eu acho que tem muita coisa interessante Muito. acontecendo aqui. Tanto que o olhar de fora para Goiânia tem modificado nesse sentido, assim. É uma cidade que movimenta muito dinheiro, que tem segmentos econômicos muito fortes, que já estão bem sedimentados, e que a gente vê, por exemplo, uma efervescência cultural, alguns movimentos acontecendo. De rock, nas artes. E eu acho que falta mais essa coisa do olhar, que é algo que a gente tenta fazer desde o começo, que é vamos olhar um pouquinho para o nosso Com cotidiano. mais generosidade, né? Com mais generosidade, porque algumas coisas com certeza passam batido. A gente não é tão desinteressante assim, tem muita coisa legal acontecendo. Excelente a gente puxar, porque ontem eu estava conversando isso com um amigo, porque a gente vê muita gente bem intencionada, querendo fazer a coisa acontecer aqui no estado de Goiás, tanto nas artes plásticas quanto na música. Mas uma coisa que eu percebo que era a nossa discussão ontem, que o grande empresário, aquela cara que tem a grana para poder bancar, ele ainda não acredita Ainda é nisso, reticente, né? ele ainda não investe nisso, a gente não vê. Por exemplo, eu estive recente em Ribeirão Preto e o estádio do Botafogo de Ribeirão Preto, ele já está muito mais à frente do que o Serra Dourada, que é um estádio referência no Brasil, voltado para a área de entretenimento. Todo o redor do estádio lá de Ribeirão Preto já tem bares, já está propício para receber eventos culturais, e o daqui de Goiânia ainda está patinando. Se falam de uma licitação que vai fazer uma participação público-privado para que aquilo ali se transforme num polo gastronômico, num polo cultural. Mas a gente ouve essa discussão há 2 anos, 3 anos, e a coisa não sai do papel. E é um estádio maravilhosamente bem localizado, com estacionamento fácil, e a gente não vê nem o poder público e nem o poder privado tão interessado para isso acontecer. Eu acho que são um somatório de fatores, assim, ali. No caso do Serra Dourada, especificamente, a gente tem uma obra do Paulo Mendes da Rocha. Uhum. O Serra Dourada, ele é Tombado, reconhecido né? internacionalmente. Uhum. Então, tem essas complicações. Essas coisas teriam de ser feitas com muito cuidado. E eu acho que, ainda assim, pode ser feito e seria muito bom para a cidade. Com certeza. Mas eu acho também que é um processo de convencimento. Parece que algumas coisas aqui em Goiânia vão muito rápido, Uhum. e outras vão muito devagar. O mercado que a gente atua, essa parte de criação de conteúdo, é muito recente, é muito nova. A gente Uhum. acabou de falar que o smartphone é algo que está na nossa mão faz 10 anos. Exato. Então, se a gente for olhar historicamente, é Não, ontem. e tá na nossa mão que a gente está falando um bom smartphone para a classe média, né? Porque ele ainda tem Isso. muita dificuldade para o pessoal de uma classe menos favorecida. Então, ainda é uma coisa um pouco elitizada também, né? De fato. E aí, se a gente pensa no exemplo do Serra Dourada que você trouxe, por exemplo, para roda aqui, a gente não viu isso acontecer ainda em nenhum lugar aqui da nossa cidade. Nem no centro, por exemplo, no que é o estado. que- Então, é um processo de convencimento. E aí, quando eu falo, quando eu trago um pouquinho para minha visão particular, você tem que ir educando, né? Uhum. Você vai educando as pessoas a entenderem, a valorar que isso pode ser legal, que tipo de retorno isso pode trazer, como é que você pode movimentar. Porque, no final das contas, a gente está falando sobre ser interessante economicamente. Uhum. Sim, É, tem que ter viabilidade. tem que ter viabilidade. A gente vê projetos muito legais sendo executados fora daqui. Uhum. Que é o caso, por exemplo, do Mané Mercado. Uhum. Maravilhoso. Quando a gente vai para Brasília, a gente sempre quer ir lá, que converge vários restaurantes super legais. Virou um polo gastronômico do lado de 2 monumentos E com- esportivos E em com Brasília. pegadas bem diferentes, né? Porque ali tem o encontro de várias turmas. Tem do vegano ao fast food americano. Sim, eu acho que é isso, entender o contexto que você sai na cidade e trazer esses projetos de maneira que a gente valorize a nossa cultura, o que é nosso, e monumentos incríveis que a gente tem, como é o Serra Dourada,
para essa vivência muito particular do goianiense. Mas tem tudo para aquela área ali ser muito viva, é uma área muito grande, que já recebe tanto eventos, hoje menos eventos esportivos, e até mais shows do que eventos Sim, Com esportivos. certeza. E poderia ser super interessante, de fato, dependendo da maneira como isso é feito, sabe? E Goiânia tá muito. Goiânia, Goiás. Urgente, né? Isso, muito pujante essa movimentação gastronômica. As pessoas querem sair, elas querem conhecer lugares novos. E essa demanda pela novidade é incrível, assim. A gente consegue ver isso totalmente na prática. A gente monitora todos os lugares novos das. Todos não, Isso eu né? queria falar, como é que você faz essa curadoria? Como é que você descobre novos lugares? Porque vocês também trazem muitas novidades, às vezes que ninguém deu. Um bar. Aliás, quando vocês colocam, de repente, um bar novo, o bar tem que ter que ser avisado, né? Porque vai aumentar O fluxo. o fluxo de gente. A gente faz esse monitoramento de múltiplas maneiras, assim. Quando a gente está inserido dentro de uma cobertura cotidiana, é normal que você fique atento a tudo que está acontecendo, tal qual dentro de um jornal mesmo, né? Vai acompanhando Vocês também o recebem cenário. muitos convites, né? Recebemos muitos releases, esses conteúdos chegam por assessoria de imprensa, como pela assessoria de vocês. A gente faz esse monitoramento pelas redes sociais e também andando pela cidade. Muitas vezes a gente fica vigiando as obras que estão acontecendo. Vê um tapume novo sendo colocado, já liga o O alerta. que é isso aqui? Será que já tem alguma coisa em Google? Será que já tem alguma coisa em rede social? Ou a gente fica realmente vigiando a obra? Isso é muito engraçado. A gente Engraçado, né? solta uma lista de novidades todo Sim. mês, basicamente, na primeira semana. Aham. Normalmente na primeira semana. Tem meses que a gente solta até mais do que uma, que foi o caso de julho, por exemplo, que a gente soltou uma na primeira semana e uma na última. Pra você ver também, a gente falando que é como Goiânia tá numa fase interessante, né? Novos negócios todos os dias, né, Paulinha? Exato. E tem As muitas- grandes redes estão de olho aqui na cidade, né? Tem muita gente, muita coisa nova vindo para aí, restaurante já consolidado, chefes grandes. Agora vindo mesmo pra vai cá. ter você porque é nosso cliente, uma rede de pizzaria super interessante do Nordeste, de Recife, eles têm também uma casa em Natal, estão chegando aqui esse mês, vocês vão ser convidados. Ah, legal. Não, vários. NB Steakhouse chegando em Goiânia, com 2 restaurantes. Então, veio o próprio Claude abrindo no Flamboyant 2 restaurantes, um francês, um italiano. Então, a gente vê que a coisa não é só da iniciativa do empreendedor goiano, mas Gente de fora gente de olho, de né? fora com olho aqui no nosso mercado. Sim, muita coisa nova aparece. Tem negócios também que são cíclicos, né? Porque a gente acaba não fazendo monitoramento do que fecha, apenas do que abre. Mas, de fato, se a gente for olhar essa movimentação de redes nos últimos anos, é incrível. Uhum. Muitos lugares novos, restaurantes para 400 pessoas, enfim, com salões enormes, que estão vindo para cá. Investindo mesmo, né? E não só a parte de gastronomia, como toda a parte de entretenimento, essa questão de eventos, que movimentam um mercado que vai além da comida, né? Que Sim. vai para Aliás- a parte de turismo, de cultura mesmo. Muita coisa acontecendo. Falando em comida, né? Vocês devem ser super invejados, né? Porque todo dia estão num restaurante, estão comendo um sanduíche. E como ficam magros, gente. Não, pois é, essa aqui é magrinha. Não, os 3 são magros, né? Carlinha também é magra e o Carlão Sim. também. Carlão só é Carlão por causa da altura. Ô, Paulinha, como é que vocês... Porque assim, se confunde também com a vida de vocês. Que é vida privada? Que é... Ou é uma coisa só? Não, a gente tem isso bem delimitado, eu acho. Porque se a gente Eu for. acabei começando a pergunta e terminando normal. Pensamento aqui Eu rápido. também sou muito acelerada. Mas vou começar com a Com a questão a gente comida. come muito. Aham. De fato, a nossa função hoje, a nossa profissão, demanda que a gente coma muito fora. Até se a gente for reparar em como a gente se posicionou nos últimos anos, a gente fez muito review de gastronomia em 2022. Desde o ano passado, a gente deu uma boa reduzida e a nossa ideia é trazer a comida sempre com um aspecto mais cultural. Óbvio que tem vezes que a gente vai fazer uma abordagem que conta ali um pouco da história do restaurante em si, ou por ser uma novidade, ou por trazer algo interessante, mas sempre com uma pegada um pouco mais de história e de cultura. Como não engordamos?
Acredito que é uma questão genética mesmo. Ah, Mas, de fato, esse ano a gente tá fazendo um acompanhamento nutricional. Porque eu vi também isso. tava muito exagerado. O Carlão já tá indo super bem lá, tá ganhando Isso. coraçãozinho. É sabe? homem, né, A Carlinha tem gente? menos de 30, ela também arrasa. E aí, apesar visualmente da magreza, a gente tem algumas questões que a gente teve que ficar de olho. Questões relacionadas à saúde mesmo. Por exemplo, meu percentual de gordura estava muito alto. Então, Era a famosa falsa magra. É. eu tô, assim, muito magrinha. Eu tenho basicamente o mesmo peso. Isso é muito estranho de se dizer. Aham. Mas eu tenho 35 anos e desde que eu entrei na faculdade, basicamente, eu tenho o mesmo peso. Olha, fala que você é rica, fala que você é bem Fala que você tem o mesmo casada. peso. Então, de fato, eu não lidei com essas questões de peso, que é muito duro, principalmente para nós mulheres, Sim. essas questões do corpo. Mas em termos de saúde, é totalmente embagético mesmo. Minha Então, você saúde não estava boa. Então você tá mais vigilante É, com as questões nutricionais. nossa nutricionista tem que ser alguém muito maleável, né? Porque a gente não pode abrir mão de comer fora. Esse é seu trabalho. E não, tem vezes que a gente também não vai conseguir fazer uma escolha mais saudável dentro do restaurante. É parte do trabalho, de Uhum. fato. Exatamente isso. Mas, quando a gente consegue comer direitinho, a gente come. Que a maior parte do dia, essa parte de comer fora acaba sendo exceção. Só que como é o que tá na rede social… Sim, parece você que é todo dia, né? Parece que é todo dia desse jeito. E a gente teve necessariamente de inserir exercícios físicos dentro da nossa rotina, porque senão seria inviável construir algum tipo de resultado ou ter evolução. Então, hoje tá todo mundo fazendo exercício quantas vezes na semana for possível. Que bom. Aí a gente tem conseguido, todos nós, pelo menos 4 vezes por semana, 4 a 5 vezes por semana, se exercitar. A males que vem pro bem, tá vendo? Foi o jeito que a gente encontrou de ter um equilíbrio. E aí, sobre misturar vida privada e vida pública, necessariamente a gente trabalha com… Principalmente nas redes sociais, né? Que a gente também tem o site, mas as redes sociais somos nós. Nós aparecemos. Até pelo fato de serem vocês três, né? Você é casado com o Carlão. A Carlinha é minha irmã. A Carlinha é sua irmã. Então, realmente se confunde, né? Tudo muito misturado. Graças a Deus, eu tenho sócios muito bons, assim. A nossa convivência é muito tranquila. Tem poucos conflitos, obviamente tem. Sempre misturando várias vertentes da vida. E vocês dividem as tarefas? Ou os três ótima fazem pergunta. tudo? É dividido. Nós temos algumas funções estabelecidas. O Carlos cuida basicamente do nosso site, a Carla e eu ficamos na parte de produção de conteúdo, eu com administrativo, ela com financeiro. Então, tem algumas funções de fato definidas que nós somos a equipe fixa. E aí tem alguns elementos volantes, né? Que a gente tem uma assessora hoje, já que nos ajuda com a parte comercial. Contadora, essa parte de… Burocrático. E a questão mesmo do trabalho na mão na massa? Das gravações, das edições. Você é muito a cara do Aproveite, você aparece mais nos vídeos, né? Sim, eu acabo aparecendo mais. Como é que é essa divisão? Eu fico à frente no vídeo, a Carla faz a parte de gravação, né? Ela é videomaker e também cuida da edição. A parte do roteiro é toda minha. Uhum. E aí, da produção para a rede social, basicamente funciona assim. Somos nós duas que fazemos toda a estratégia e a produção desses conteúdos para as redes sociais. O design também fica com ela. Então, a parte de execução, né? Produção, finalização, edição, fica tudo com a Carla, design. E comigo fica mais a parte de pré-produção e negociação, até essa mediação com o cliente. Aprovação fica mais comigo, às vezes fica com o Carla. Você é o criativo e a Carla é o… Acho que as duas são criativas, A gente né? fala que ela é a head creator, né? Da cidade. Mas é combinado, acaba sendo combinado. Como a parte do roteiro e a estruturação de como vai ser o vídeo fica mais comigo, normalmente eu puxo. Mas, de fato, são ideias convergentes, assim. Tem hora que eu falo assim, olha, então, a gente precisa sentar e definir como é que a gente vai conseguir fazer esse conteúdo ser interessante, ter a nossa cara e conseguir trazer, principalmente em publicidade, né? Sim. Trazer um retorno legal para o cliente.
Porque é um vídeo mais complexo, então eu não tô conseguindo elaborar. Vamos sentar aqui e aí faz um brainstorm E mesmo. também para Faz uma- ser natural, né? Porque também você está fazendo uma publi, mas ela não pode parecer que você está vendendo tanto aquele produto, né? Porque não é a pegada de vocês, é uma pegada mais. Hoje eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Você é, hoje, uma produtora de conteúdo ou você também já se tornou uma crítica gastronômica? Ah, não, eu sou uma produtora de conteúdo. Eu acho que pra gente ter esse papel do crítico, eu teria de ter mais especializações mesmo, assim, tipo, na parte de gastronomia. De fato, eu tenho muito repertório, a gente já consegue identificar o que é um prato bem feito, até algumas falhas, mas eu não tenho a bagagem que eu acho necessária pra me colocar nesse Nem lugar. essa, da você não tem nem essa crítica. pretensão, né? Bia, eu tenho vontade de estudar, assim, a parte de gastronomia. Hoje, tendo em vista como funciona o nosso trabalho, seria difícil dar esse passo, me especializar nesse sentido, até mais técnico. Então, por enquanto, eu faço como nós jornalistas fazemos. Uhum. A gente se imune o máximo possível de informações para repassar isso para as pessoas de um jeito mais fácil. Deixa eu te perguntar, quando você não gosta de alguma coisa, como é que vocês lidam? Enfim. Falando em termos de publicidade, né? Fica nessa saia justa. Como? Porque se você não está sendo pago, ok, você não precisa colocar, né? Você simplesmente não coloca, né? De repente, né? Essa pergunta é muito recorrente. As pessoas sempre questionam pra gente: ah, e quando você não gosta, você posta mesmo assim? Eu acho que no imaginário do público em geral, talvez eles estejam sendo enganados por um review, você vai tentar me empurrar qualquer coisa. Uhum. Isso é tão delicado, porque a gente tá mexendo na decisão de compra da pessoa. Então, eu tô mostrando toda a experiência, tô avalizando aquilo ali, estou dizendo, pode investir o seu dinheiro, vai ser legal. Tipo, se isso tudo aqui encaixa no que você gosta, pode ir lá, vai ser maneiro. Porque no final das contas, a decisão não é nossa, a decisão é do público. Claro. Mas a gente se resguarda muito nessa questão de publicidade, então, contratualmente, a gente já tem isso estabelecido. Existem contratos. Uhum. Então, caso a gente não goste de algo que a gente experimentou, simplesmente não é postado. Uhum. Você não indica. A gente não indica. Certo. Isso tá em contrato mesmo. Uhum. Tem uma cláusula lá, se os parâmetros, quando formos experimentar um prato, não estiverem de acordo com a avaliação do influenciador, esse conteúdo não vai ser postado. Inclusive, neste caso, a gente paga a conta. Uhum. A gente fecha qualquer tipo de relação com esse Interessante. com o estabelecimento. Mas nunca aconteceu. Ah, que bom. Então, seja naturalmente um filtro antes já acontece assim, né? Assim, é difícil. Como que eu digo? Quem trabalha com comida é difícil ser uma comida ruim. Se a pessoa tem anos de Sim. mercado, se ela já tá ali há bastante tempo, é difícil você comer algo incomível. Exato, Com a gente, aconteceu desde que a gente Não, tá no erros mercado. podem acontecer também. E aí você fala, Sim. olha, hoje tá salgado, né? Tem coisas que são corrigíveis. Sim. Ponto de carne, observações pequenas. Atendimento. São ponderações. E as experiências são muito individuais. É óbvio que a experiência de um influenciador, de um review, não vai ser igual a de um cliente. Na verdade, às vezes ela é muito melhor do que a do review, porque eu como muita comida fria. Eu imagino. Então eu tenho que dar Muita um desconto. comida fria, né? Tenho que dar um desconto da temperatura ali. Aham. É, E quando vocês costumam ir muito no início do estabelecimento, bem na inauguração, pré-inauguração, quando ainda estão acontecendo muitos ajustes, né? De equipe, de atendimento, Então, você também releva isso um pouco, né? eu acho que essas situações elas têm que ser levadas em consideração, de fato, Ali. O começo de um estabelecimento, ele está entendendo como é que funciona. Inclusive, e eu acho que isso tem que ser muito avaliado em termos de estratégia de comunicação para novos restaurantes, lugares que estão abrindo. Porque, em vez de você conquistar um público que vai se tornar um cliente recorrente, isso é muito difícil de ser feito. Inclusive, é algo que eu sempre bato na tecla, assim, quando eu vou fechar negócios. Que é, gente, o quão difícil é você ir a primeira vez em um lugar. Se você for reparar na sua trajetória, você vai ter a pizzaria, repete, né? que é a pizzaria da sua família. O restaurante, que é o restaurante do almoço de domingo. Você não quer errar, né? Então, é difícil você dar essa primeira chance para um lugar. Então, até o estabelecimento tem que pensar nesse sentido.
nossa, será que é a hora de contratar um review, contratar A gente uma fala muito divulgação? isso para os nossos clientes, né? Aliás, será que nós vamos fazer essa... Não vamos fazer inauguração, deixa a casa rodar, Faz um soft né? open Faz um primeiro. soft open, vamos... Porque pode lotar e o estabelecimento não Não vai tá dar preparado. conta. E se for a primeira vez essa pessoa ali, talvez ela não volte, Sim. ela não vai dar uma segunda chance, Exato. porque ela Ela não- gastou tempo, dinheiro, ela foi no seu E estabelecimento. ela não tem você tá carinho ruim. ainda por você, né? Ela não te conhece, Ela não te ela conhece. foi te conhecer. E já aconteceu conosco, de sermos contratados para fazer um review gastronômico. Isso é importante de dizer, no Aproveite a Cidade, todas as propagandas são assinaladas. Sim. E a gente sempre preza por isso, a gente está há muito tempo no mercado, então essa coisa de sinalizar, que eu acho que é algo que fez muito mal para a imagem dos criadores e dos influenciadores, das pessoas entenderem que aquilo ali é um material espontâneo, sendo que na verdade é uma publicidade. Eu acho que deixou o público muito desconfiado. Você tem uma quebra grande de confiança, então tem muita gente que torce o nariz. Então, estabelecer esse tipo de transparência é muito valoroso, né? Eu até me perdi nas ideias. Não, Eu tava falando. eu acho que é interessante realmente você sinalizar. Mas você estava falando o que mesmo? Mas, ó, Você lembra? eu tô adorando isso. Do que vocês estão falando, e uma coisa que tem me chamado muita atenção, e a gente na palavra faz parte desse movimento. Goiânia, praticamente, ela está invadida por festivais do começo ao final do ano. Então, a gente tem vários festivais acontecendo, Restaurante Week, Festival Curta Mais, Comida de Boteco, da Abrazel, e isso já virou uma tendência e já faz parte do calendário. Eu já conheço gente que já fala assim, essa é a época do festival tal. Isso é legal. É uma oportunidade bacana para dar aquele primeiro passo de conhecer novos estabelecimentos que a gente vinha falando por um preço mais em conta. O que você acha disso? Eu acho que são oportunidades muito boas mesmo, essa questão dos festivais. Tanto os que acontecem nas casas, né? Que você consegue ter uma precificação mais atrativa para um público novo mesmo, para um público entrante, entender como é que aquilo ali funciona. Ou mesmo como funciona um almoço executivo, que eu acho que é uma ótima forma sim. de você conhecer novos restaurantes. Você investe menos dinheiro do que você investiria num jantar e consegue ter ali, entender como é que é a cozinha, se tem o que você gosta no cardápio, experienciar. Eu adoro a questão dos festivais, porque você tem vários restaurantes alinhados ali. Participando, né? Você pode experimentar um pouquinho de cada coisa. Inclusive, é muito bom ir com várias pessoas. E bons restaurantes de alta gastronomia participando também, né? Sim, eu acho que o ambiente favorece também, Alessandra. A gente já ouviu alguns relatos de seguidores nossos que a questão econômica é um grande limitador. Às vezes a pessoa não se sente confortável de entrar naquele restaurante porque ela simplesmente acredita que aquilo não é para ela. Sim. Não cabe no bolso dela. Então, dentro do nosso trabalho, a gente tem algo muito claro, que a gente precisa prover essas pessoas de informação, porque já existe uma barreira, que é a barreira econômica. Então, você saber o que tem nesse restaurante, como ele é, a ambientação, como você vai ser tratado, o que tem no cardápio e quanto custa, é importante para a pessoa dar espaço de, olha, talvez caiba. Pra mim, sim. Talvez não caiba todo dia, mas eu posso ir numa data especial, eu posso me organizar para ter essa experiência gastronômica. E eu acho isso muito legal. E a gente já teve esse feedback de algumas pessoas que nos seguiam que pensavam, isso não é pra mim. E aí, quando a gente vai para um contexto de festival, a gente tem um ambiente muito menos formal do que um restaurante com salão, com taças, com guardanapos. Então, acho que para quem tá começando, que quer desbravar, é excelente. É uma excelente oportunidade. É uma boa porta de entrada. Uma boa porta de entrada. Vamos falar de um tema que eu adoro. A Alessandra não gosta muito, não. Mas eu amo. Viagens. Eu gosto, Bia. Só que lá na palavra eu recebo em peso argentino e a Bia recebe em euro, entendeu? Entende? Vocês têm viajado mais, fazendo reviews. É uma virada de chave? Estava programado ou foi acontecendo? Bia, na verdade, é uma retomada do que a gente tinha como Aproveite a Cidade desde o começo, quando ele foi criado mesmo. A nossa ideia sempre foi ser uma plataforma de conteúdo que tratava de cultura, turismo e gastronomia. E aí, a gente, obviamente, passou por 2 anos ali de pandemia. E é esse que era o nosso principal
a nossa principal vertente, a nossa principal editoria, que é a parte de turismo, mesmo que seja o turismo dentro da cidade, Sim. ficou um pouco mais restrito, né? Então, a gente voltou em um momento em que as pessoas queriam muito experimentar. E acho que isso acabou sendo voltado muito para comida. Uhum. Acho que para a cidade também, mas muito essa coisa de tipo, eu quero tudo agora e muito. Que também é uma característica que, se a gente for olhar dos reviews gastronômicos que foram feitos ali em 2021, 2022. Tudo muito, né? Um exagero. Então, desde 2023, a gente tem tentado retomar essa ideia inicial, que é ser uma plataforma que traz essa diversidade de coisas para serem feitas, não só em Goiânia, mas nas cidades. Então, a gente tem feito um trabalho de mostrar manifestações culturais no estado. A gente foi pela segunda vez nas Cavalhadas de Pirenópolis, e foi uma experiência muito diferente da primeira vez que a gente foi em 2023. Que aí foi o primeiro ano de ambientação, sabe? Aham. Tipo, como é que usando isso daqui? Nossa, é tão diferente do que eu vejo na matéria da televisão, que é essa batalha entre mouros e cristãos. E, na verdade, é uma festa muito mais popular do que parece, que mobiliza toda a cidade. É como se fosse o carnaval do Pirinepolino. Eu nunca sei falar. Pirinepolino? Desculpa, pessoal que nasceu em Pirinópolis. Pessoas que nasceram em Quem nasceu em Pirinópolis. Pirinópolis são sortudos e abençoados. Todos abençoados, com muitas Paulinha, cachoeiras. isso é muito de legal fé. você falar, né? Porque você dá uma visão diferente da visão que sai ali na matéria da televisão. Que é uma coisa da experiência, né? Eu acho que a internet tem um papel muito legal na comunicação, que ela deixa muito próximo. Isso também pode ser meio perigoso, mas essa questão da identificação, ela acontece muito mais rápido do que na TV, né? Parece que na TV, a gente tem um distanciamento, né? Tipo assim, é o repórter que tá me contando essa história. Ele tá narrando, né? Na verdade, ele tá reportando um fato e você vai contar a sua experiência. E eu acho que essa coisa de perceber que uma pessoa tá vivendo e se colocar nesse lugar de eu também posso viver isso, na internet fica muito mais próximo. Com certeza. Não que o jornalista não possa ser personagem também de matéria na TV. Mas é primeira diferente. tela, é muito mais informal, é muito mais O tempo é próximo. muito mais curto também, né? A gente também tem limitações de tempo na internet. Tem muitos formatos Aham. que podem ser explorados, que a gente pode usar. E eu acho isso incrível. É o que me levou mais pra internet. Você ficar menos engessado. Você tem múltiplas coisas que você pode fazer. Você pode fazer vídeo na horizontal, vídeo na vertical. Pode fazer YouTube, né? Você pode se comunicar por foto, pode se comunicar, enfim, há milhões Você pode fazer de vários possibilidades. episódios. Você me contou uma vez, falando de viagens, que vocês foram para Goiás para cobrir a Semana Santa, né? O fogaréu. E que foi, assim, dificílimo, né? Gente, foi o caos. Conta pra gente. Então, primeiro que assim, para quem é de Goiás, o fogaréu já tá muito estabelecido no nosso imaginário. A gente vê todo ano acontecendo, já entende a questão dos farricocos, das fantasias, do capuz. Mas para quem é de fora, todo ano a gente tem uma grande polêmica na internet em relação Sim, imagina. às vestimentas. Então, a gente já queria cobrir o fogaréu há alguns anos. A gente tinha ido fazer cavalhadas em 2023 e agora em 2024 a gente falou, a gente vai ampliar essa cobertura de eventos culturais importantes para o estado, com uma cobertura que ela é um pouco mais próxima, que não é o que todo mundo vê na TV. E a gente trabalha muito com essa questão do conteúdo introdutório e educativo, sabe? É um conteúdo curto? Mas ele vai ter muita informação. Você vai conseguir entender como é que essa festa funciona se você quiser ir ano que vem. E aí, só que a gente também não entendia. Era novidade pra vocês também? Totalmente novidade pra gente. E como funciona o fogaréu? São 3 igrejas. A gente tem a Igreja da Boa Morte, onde tem a concentração dos farricocos. E aí, começa uma perseguição. Não é uma caminhada. É rápido. É rápido. É É uma rápido. perseguição, é um Aquelas ritmo. pisadas aceleradas, você sente aquela Gente, energia, como é que né? esse pessoal tá descalço nesse tanto de pedra? Então, é uma perseguição. Então, começa na Igreja da Boa Morte, vai ali pra Igreja do Rosário e depois termina na São Francisco de Paula. É um triângulo. E aí a gente pensou, como a gente vai se organizar? Vamos fazer Com subidas e descidas. subidas e descidas, 3 pessoas. E nesse caso dessa produção especificamente, a gente entendeu que todo mundo tinha que produzir. Pra ter vários ângulos e pra conseguir mostrar Não perder nada, né? a festa de uma forma mais global, isso não perder nada. Então, tava todo mundo produzindo, Carla, Carlos e eu. Aí a gente falou, vamos ficar aqui então na Igreja da Boa Morte. Eu vou ficar mais no começo, o Carlão vai ficar meio no meio da procissão e a Carla mais lá pro final pra Na pegar, ponta. já tentar pegar a parte da ponte.
Só que é tudo muito rápido. Muito rápido. E a gente não tinha internet, porque a internet não. em Goiás, Com mais algumas gente operadoras e com mais gente, ela realmente não funciona. Sobrecarrega É. o site, a antena. Isso. E aí, por exemplo, no Fica a gente tinha internet disponível, que era realmente para cobertura. Uhum. Por causa do Fogaréu, não, que é uma festa mais popular, né? Não é um festival ali com toda aquela estrutura. E aí, não são só as tochas dos farricocos, tá? As pessoas também ganham tochas. Aham. Então eu subi num banco e eu filmei o começo da procissão. E a cidade escura. A cidade totalmente escura. E é muito engraçado, porque os moradores da cidade de Goiás ficam muito irritados se tem qualquer lâmpada acesa. Exato. Assim, a cidade fica no escuro, de verdade. Então, Carlos, Pense num povo tradicionalista, né? É o povo de Goiás. mas é legal também, Lógico, porque é uma preserva. Não, é a deles. tradição deles. Preserva a história. É muito diferente de você que tá indo, pra gente que tá indo na primeira vez, do que pra quem mora lá. É Uhum. totalmente outra coisa. Enfim, eu no começo, Carlão no meio e a Carlinha lá no final. Todo mundo sem comunicação. A procissão passou tal qual um foguete. O Carlos me achou. A gente olhou um pro outro e falou: será que a Carla conseguiu filmar? Ela que tava lá na frente, será que ela consegue chegar no Rosário? Porque as ruas também ficam cheias. Cheias. Aí a gente falou: meu Deus, talvez ela não consiga. Então o que a gente fez? A gente começou a correr pela cidade de Goiás no contrafluxo da as procissão. Não, no contrafluxo sim, né? Saindo da procissão. Então se a procissão anda em linha reta, a gente fazia assim, né? E aí, gente, saímos correndo loucamente, o Carlos e eu, pra chegar na igreja do Rosário e fazer uma imagem. Pegar a procissão chegando. É, porque a gente não tinha certeza Vocês não- se ela ia conseguir. Até esse ponto vocês não tinham conseguido. Né? Não, a gente não encontrou com ela. A gente só tinha feito a igreja da Boa Morte, o comecinho. Então nós saímos correndo. Muito. E, tipo, a cidade escura. Então eu tinha uma luzinha. O que iluminava a gente correr era a minha luzinha que às vezes a gente usa pra fazer um story, uma luzinha Uhum. pequena. Aí fomos passar num beco. Gente, começou a latir um cachorro. Aí a gente falou: pronto, cara. Eu olhei pro Carlos: acabou. Quem vê close não vê perrengue, né? Não vê. Eu falei: Carlos, acabou, já era. Se a gente for pego por esse cachorro aqui, Aham. acabou. Acabou. É Gente, daqui pro hospital. Aí, gente, graças a Deus o cachorro tava preso. Então a gente saiu, eu correndo num bequinho super pequeno, viramos assim, subimos e viramos à direita. Na hora que a gente chegou na igreja do Rosário, a procissão ainda tava lá. Ela ficou um total de 2 minutos lá. E aí a gente falou: será que a Carla tá aqui? Porque se ela estiver aqui, até chegar a São Francisco de Paula, Já era. já era. Tipo, não vamos conseguir pegar. E a gente não tinha noção também da duração das coisas. E a homilia acontece na São Francisco de Paula, então lá dura bastante. Realmente a gente tinha que prestigiar as 2 primeiras igrejas, porque fazer as imagens lá de São Francisco de Paula é algo mais duradouro. Você Aham. consegue registrar. Tá garantido. mais fácil. Ô, Paulinho, vale a pena? Vale. Mas ainda teve a correria do Rosário até Ah. São Francisco de Paula. E fomos o Carlos e eu de novo correndo. Tipo, eu cheguei lá e a gente tava frio, né? Eu cheguei assim, gente, suando. Eu fui tirando a roupa de frio, assim. E a Carlinha estava lá na São Francisco de Paula, super plena, filmando, assim, a melhor imagem Uma possível. cineasta. Cineasta. De vez em quando a gente fala que a Carlinha faz cinema. Tá, eu vi a Carlinha e falei assim: nossa, deixa eu ver se ela conseguiu fazer as outras imagens, né? Aí, Carlinha, e aí, você tava lá no Rosário? O que aconteceu depois que a gente se separou? Ela falou: não fui, vim direto pra cá. Se a gente não tivesse corrido o tanto que a gente correu, a gente não ia ter conseguido registrar o Fogaréu da maneira que devia. Gente, eu já fui no Fogaréu e é maravilhoso. Ano que vem a gente vai ficar um em cada igreja. Aí resolveu, maravilhoso. entendeu? Nada como a experiência, né? É uma energia que é aquelas pisadas, essa correria. Faz parte mesmo, é importante, porque parece que aquele contato daquele choque, daquela pisada com aquelas pedras, com os paralelepípedos, entra pelo corpo da gente que está ali acompanhando e faz parte. Parece que isso tudo tem a luz, a falta de luz, a correria, o fogo, as vestimentas, não é por acaso. E é algo triste. Exatamente. É uma profissão que ela que mexe com a gente por dentro. Sim, ela é, Agora, é violenta.
violenta. Agora, falando em Goiás, vou te dar uma outra dica que eu aproveito a cidade precisa cobrir. Em Goiás também. É a serenata, que acontece todo sábado de lua cheia. Eu também fui esse ano pela primeira vez e é emocionante. Muito legal. Aliás, Goiás é uma Muito cidade. legal. Ela É é um- cinematográfica. É uma né, gente? turma que sai tocando violão pelas ruas e cantando uma boa músicas. dica. É. E Aproveite tem a cidade. na frente da Igreja da Boa Morte, enquanto eles estão ali se concentrando para sair pelas ruas, com aquela lua cheia linda, né? Eles declamam poemas, os artistas, as pessoas que moram em Goiás, que vivem aquilo, ainda é uma coisa muito local. É restrita, né? Mas é tenho vontade maravilhoso, é de ir. assim, surreal. Vale a pena, muito viu? legal. Fica a dica, aproveita. A gente adora isso. Conversando com pessoas, na verdade, acho que é o jeito que a gente mais descobre e entende como é que as coisas funcionam. E eu acho isso incrível. Acho que isso é algo que vem da nossa formação. Carlos e eu somos jornalistas, que fortalece muito a criação de conteúdo. Já recebi muitas questões de, vale a pena fazer jornalismo se você quer criar conteúdo. Eu acho que a gente sai muito na frente em algumas questões. E essa questão da apuração, de conversar com gente, de querer entender como é que funciona e não ficar só na superficialidade, eu acho que isso é muito valoroso. E uma outra questão também é que é a questão de ética, Com sabe? certeza. Nesse mercado totalmente novo da criação de conteúdo, essas coisas não estão estabelecidas. Então, trazer um pouco da formação de comunicação para esse contexto te diferencia muito no mercado. Eu acho que você consegue enxergar as coisas com mais compromisso com o seu público, com o que você está entregando para as pessoas, com o que elas vão consumir. E também nos bastidores. Você consegue lidar melhor com as pessoas, consegue estabelecer os seus limites em relação à publicidade. Essa questão ética mesmo. Muito bom você fazer essa observação, porque eu também parto do princípio que tudo aquilo que a gente põe em estudo, que a gente se dedica, que a gente procura estar ali buscando o melhor, com uma informação de qualidade, compromissada, com ética, com certeza quem está na outra ponta vai absorver isso também. De uma coisa feita só pelo Glamour. Não, ou só pelo dom, porque tem muita gente tem o dom da bacana, né? De comunicar. De comunicar, que tem o talento, que é vocacionado para aquilo. Mas a gente não pode só falar assim: não, eu já nasci Tem com que um ter dom. compromisso. Tem que ter o estudo, tem que ter o embasamento, tem que ter esse Se princípio. me perguntarem se é imprescindível ser formado em comunicação para ser creator, não. Eu acho que tem especialistas nas suas áreas que conseguem fazer trabalhos muito legais, tendo essa questão da comunicação como uma soft skill, como algo a mais ali. Claro. Que é muito interessante. Mas enxergar isso com profissionalismo, se é isso que você quer, porque tem muita gente que não quer isso. O que você quer com a rede social? Com o que você quer com criação de conteúdo? Você quer uns recebidos ali? Você vai manter uma outra profissão? Isso é um extra para você? Então, depende do que você quer. Se você quer seguir uma carreira, se você quer levar isso como um negócio, você precisa se posicionar de uma forma profissional. E investir, né? E investir. E a gente falou de pioneirismo mais cedo. Eu acho que essa é uma característica que nos ajudou muito desde o começo. Que entender que era um trabalho, que é para ser uma empresa, que é para ser um negócio. Que todo o dinheiro que entrar não vai ser só meu, que ele precisa ir para imposto, que ele precisa ser reinvestido em produção, que a gente tem que pensar em estratégias, que isso custa dinheiro, que isso tem que ser pensado realmente Como negócio, como né? negócio, como a sua empresa vai desenvolver. E a gente continua fazendo isso, obviamente, até hoje. E como é que o mercado tradicional, não estou falando do digital, como que o dono de um restaurante, um dono de um hotel que te convida para poder fazer isso? Quando você chega lá, porque ele fica achando que você é uma garotinha que está ali no oba-oba, que está fazendo aquilo por modinha para passar o tempo. Quando ele realmente vai sentar com você e ver que você é uma empresa, que você é uma profissional formada e que aquilo tem custo, que aquilo tem contrato, que você gera boleto, nota fiscal, ainda tem gente que dá uma assustada? Hoje é muito mais fácil, mas quando a gente começou era muito complicado. Acho que a gente teve um papel importante de educar o mercado, de fato. Mas nesse período pós-pandemia entrou muita gente nova. Então a gente teve uma desprofissionalização. Tava tudo ficando meio estabelecido e então entrou muita gente de uma vez. E aí bagunçou um pouco, sabe? Entrou muita gente cobrando mais barato, sem essa parte profissional um pouco mais definida. E
o que nos demonstra nessa questão, por exemplo, do contato com o influenciador? Se a empresa, o restaurante, tem uma experiência negativa, isso quer dizer não necessariamente de gerar resultado, porque essa questão do resultado ela é muito subjetiva. Sim. Ela não é só numérica. Na maior parte das vezes, as pessoas querem conversão no caixa, querem perceber isso em receita. Na maior parte das vezes, mas tem gente que quer uma conversão em imagem, que a imagem seja mais que a marca seja mais lembrada, mais conhecida. Posicionamento, né? Isso pode ser alinhado mesmo com quem tá te contratando. Mas se essas pessoas têm uma experiência negativa, normalmente elas tendem a recuar. Elas refugam. Ah, não quero contratar de novo, porque eu contratei fulano, paguei Não a deu primeira resultado. parcela, não deu resultado, ou ele nem entregou o material, ou ele parou de responder. Porque tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem absolutamente de tudo. O mercado é um pouco prostituído, assim. É uma palavra meio forte, mas... Eu acho que todas as áreas a gente Sim, acaba todas as lidando um áreas, pouco claro. com isso. Da saúde à hotelaria. Mas a questão de ter a formação, quando a pessoa entende melhor, eu acho que ela... essa questão de, tenho formação, é uma empresa, tenho tantos anos de mercado. O negócio é eu acho que sério, ela né? encara com mais seriedade. Mas varia muito, Alena. Isso não é... Não é um empecilho. Né, Mas vocês já, assim, em 7 anos, né? Vocês, assim, estão num outro patamar, né? Hoje de negociação com o cliente, vocês fazem muita publi. Recentemente eu vi a publi que vocês fizeram. Me fala o nome da empresa, porque senão eu falo concorrente, do carro. Do carro, GWM na Vespa. Aí já é o segundo ano que eles trabalham com a gente pra Chapada dos Veadeiros, mas a gente já fez uns 4, 5 trabalhos. Ficou muito legal o material. E esse trabalho é um projeto. Muitas vezes, quando uma empresa grande vem, ela já vem com estratégia montada e ela quer alguém que execute. O que, na verdade, para o mercado de criação já está um pouco... Já não funciona tanto, porque muitas vezes essas ações são engessadas. As pessoas falam lá no briefing, mas faz do seu jeitinho. Mas aí, se você fizer do seu jeitinho, seu material não passa. Ele não vai passar. Então, é uma conta complexa que eu acho que tá todo mundo se ajustando. E quanto mais profissional você quanto mais você estabelece esses limites, que você demonstra isso na hora da negociação, eu acho que fica mais fácil construir uma credibilidade, uma imagem e conquistar trabalhos melhores também. A gente já trabalhou com muita gente. Grandes marcas, né? Só no último mês, inclusive, a gente tem uma questão, assim, que pra gente, nos bastidores, é complexa, assim. A gente sabe quando a gente tá entregando muita publicidade. A gente tem que dar uma dosada, mas tem vezes que não tem como. E até aconteceu esses dias pra trás um comentário assim: nessa página agora é só publi. E aí, no nosso grupo, assim, a gente conversa muito, mas a maior parte das vezes a gente não responde. E aí, a minha irmã respondeu de um jeito muito engraçado, que é assim: Deus me livre de trabalhar de graça. Exatamente, que Tem que pagar bom, né? boleto, vocês têm que... Deus me livre de trabalhar de graça. E eu acho que às vezes as pessoas acham que trabalhar com criação, trabalhar com influência é algo muito fácil, é algo muito banal, porque todas as ferramentas estão acessíveis a todo mundo. Então não tem barreira de entrada. Não é igual ser médico, não é igual ser jornalista, que você precisa de diploma, na maior parte das vezes, né, Bia? Então não tem uma barreira, você não precisa... Na mão, né? Tá ali, a rede social é só você fazer seu perfil e você pode virar um criador de conteúdo, você pode virar um influenciador. Então, parece pouco valoroso, mas não é. Gente, a gente tem relatos que vendemos apartamentos por conta de um vídeo na rede social. Olha... Um apartamento custa 800 mil reais. Não é dinheiro, pouco, né? é dinheiro. A gente tem relatos de que a pessoa esperava aquele movimento no restaurante dela daqui 1 mês. E ele aconteceu depois de 2 dias. É a força do trabalho de vocês, né? A gente tira uma pessoa de casa, sabe? Sim, Elas vão nos muito lugares. legal. Tirar uma pessoa de casa e levar ela até o seu Com estabelecimento. tantas opções. Exato, isso é muito valoroso. Isso não é barato, não deveria ser barato. Sim. E é uma responsabilidade também, né? Sim, tem tudo isso, tem tudo que entrar na conta. Tem que entrar a sua produção, o tempo que foi gasto para ser produzido aquele material, todo o conhecimento anterior aplicado para você construir aquilo ali e ser uma estratégia efetiva.
Fora os custos da empresa, que todo mundo coloca. Quando você tá comendo um salgado na lanchonete, ali tem os custos de água, luz, Claro. funcionário. Tudo embutido. Tudo embutido, né? E você, no seu trabalho hoje, você já fez algum tipo de trabalho assim? Você vai atender o restaurante da Bia, que hoje tem um faturamento médio de tantos mil mês. A partir do momento que ela fecha uma campanha com você, que você começa a trabalhar, você já pensou em cobrar por percentual no aumento da venda dela? Hoje a gente trabalha com valores fechados. Até porque essa parte do resultado da empresa Como é que você vai quase ter- nunca chega. como é que vai ter Aham. Tem que ser um acesso, acordo né? muito amarrado. Alguns influenciadores trabalham assim, Aham. com valor fechado e porcentagem, ou só com porcentagem. A gente nunca atuou dessa Dessa maneira. forma. Porque eu acho que tem que ser algo muito amarrado e muito transparente. E não necessariamente as empresas estão dispostas. Elas vão ter que abrir o O caixa. A Você confidencialidade. tem que abrir a receita. Uhum. Porque no mercado imobiliário, muitas agências hoje em dia que atendem esse mercado, eles trabalham com essa conversão de venda, né? Quando eles pegam uma grande campanha de um lançamento, eles já estão Olha, trabalhando esse dessa apartamento aí maneira. você perdeu a Pois é, comissão, é um hein? modelo de negócio que a gente quer aplicar. isso aí. Porque o nosso público é muito local, né? Com Então seria certeza. bem interessante. E muito direcionado Mas também. tem público de outros estados? Hoje, a maior parte do nosso público é de Goiás. É muito segmentadinho, assim. Temos Goiânia, Aparecida, Trindade, é muito local. E de todas as idades, Paula? Nosso público não é tão novo, Bia. Ele tem de majoritariamente 25 a 34 e a nossa faixa etária a mais forte é posterior a essa, de 34 a 45. A gente não pega tanta faixa de 18 a 24, que é bem engraçado, né? Porque quando a gente pensa em rede social, às vezes a gente pensa, pessoal mais sabe, novo. eu acho que também porque o 18 a 24, ele não tá… claro, vocês também têm TikTok, né? Uhum. Mas são comunicações bem diferentes. Ah. E eu acho que a maneira como a gente faz conteúdo, apesar Vocês de ser estão no TikTok leve, também, né? estamos. Mas Mas- hoje em dia a gente não tem algo definido especificamente para o TikTok. A gente só replica conteúdo. Sim. O que é um problema que a gente quer resolver. É que eu E vejo, que a minha gente- filha tem 17 anos, ela praticamente não usa o Instagram. E que a gente vai resolver. É. Mas isso mesmo anteriormente, mesmo pré-TikTok, o nosso perfil de público nunca mudou muito, assim. É um perfil de público bem local que fica nessa faixa etária. E eu acho que o fato da gente não conversar com a galera tão nova tem a ver com linguagem. Porque é leve, Sim. é palatável, todo mundo entende, mas não é bobo. Tem muita informação. Acho que é isso. A entrega, ela não é… Não tem aquela fórmula feita, é né? Não tem a fórmula feita. Vocês realmente… tem um texto, tem pesquisa, né? Tem apuração, É um né? trabalho, né, gente? A gente fica até brava às vezes, porque acontece muito de pegarem conteúdos que já estão ou foram feitos em outro formato. E copiar. Aí você reembala. Aham. E Mas assim, a gente reembalar, tá beleza, É. né? Mas a cópia é uma realidade na… No cotidiano de todo Não, mundo. e assim, nas redes sociais, porque às vezes você vê um vídeo, gente, aí você vai ver outro, aí você vai ver outro, é a mesma coisa. Descobrir um lugar secreto. Assim, vai cansando a gente também, que é usuário e que é seguidor. Cansa. Sim. Você vê mais o mesmo, né? Exatamente. A gente que tá inserido ainda acho que é mais brutal essa percepção, assim. O que a gente tenta fazer? Que é justamente se afastar. É tentar se diferenciar o máximo possível para que as pessoas percebam identidade no seu conteúdo. Só que isso é bem complexo de ser feito, porque tem vezes que o que funciona aquilo. é isso, sabe? É o que já tá todo mundo fazendo. E o que o cliente às vezes vai querer é o que tá todo mundo fazendo. Então, Ele acha que se funcionou para que ele tem que funcionar para ele também. E talvez vá funcionar. A questão é que talvez Essa vá questão do funcionar. algoritmo, explica um pouquinho pra gente. Você consegue… O algoritmo tá sempre enganando também, né? Porque ele vai mudando, né? Ele muda muito. Inclusive, ele tá passando por um momento de estabilidade. A entrega tá Neste pouca. momento. Então, parece que teve realmente alguma questão de algoritmo nessa última semana. E acaba sendo muito complicado porque a gente tá perto de uma data comercial importante, que é o Dia dos Pais. Com certeza. Que, apesar de ser uma data comercial importante, ela é sempre polêmica e não desempenha, por exemplo, como o Natal ou o Dia das Mães, mesmo nas redes sociais. Ele tá sempre mudando, isso é fato. Trabalhar com internet é ter a E mudança vocês o ficam assim, tempo todo. muito escravos desses números? Ou você já deu uma relaxada? Os números ajudam a demonstrar resultado. É importante. Mas
o máximo possível a gente tenta pensar na entrega. Porque, de fato, quando você entrega pro algoritmo, você não tem controle mais nenhum. Você pode entender como é que ele funciona, como é que ele faz essa distribuição, seus materiais que mais desempenham, qual linguagem você pode usar que possivelmente vai te trazer um resultado melhor. Mas a gente tenta focar no produto que está sendo entregue até a postagem. Toda estratégia que foi traçada até ali. Tipo, essa entrega tá boa, a gente fez o que podia pelo cliente, a gente usou todas as ferramentas para tentar fazer isso funcionar. Mas a distribuição realmente a gente não tem controle. Aí já não tá no seu controle. Então, a gente tenta. Tem hora que a gente fica muito bravo? Sim, fica muito bravo. Obviamente, a gente acompanha todas as Você fez mudanças. um material que você achou foda e, de repente, ele não desempenha, né? Pode ser frustrante. Mas é por isso que a gente tenta... A gente sempre tenta, não quer dizer que a gente consegue. Focar na entrega. O material tá bem feito, tá bem produzido, tá redondinho. Vamos colocar ele no ar e... Vai aí, algoritmo, ajuda a gente. E vocês já foram surpreendidos pelo algoritmo? Uma coisa que você falou assim, tá ok, fizemos o nosso melhor, mas foi muito mais do que você imaginava? Já. Eu acho que o vídeo mais viral do Aproveite no Instagram foi uma grande surpresa, que foi um pão de queijo com carninha. Eles chamam de carninha, é o disco, né? É Alexânia, Carlão? Lá de Alexânia. A gente fez... Foi um vídeo que a gente fez de uma forma muito não planejada, assim. Eu falei que talvez a gente... vamos passar lá, eu acho que pode ser legal. E foi um vídeo que bateu mais de 1 milhão de views. O que é um pão de queijo? É um pão de queijo recheado com disco. Só que eles chamam de carninha. Então... E aí depois a gente acaba... gostoso mesmo? Muito bom. É muito bom e o valor é decente, assim, pensando em, por exemplo, o que se paga em estrada. Então, o valor é atrativo, a comida é gostosa e acho que as pessoas ficaram muito curiosas, que é um boteco. Aí a gente gosta de fazer isso, a gente consegue transitar em alta gastronomia e também falar do boteco do bairro. Vamos fazer um ping-pong? Vamos. Ai, meu Deus! De lugares, de dicas, tá? Você pode? Posso dar dicas aqui pra gente? Então, vou começar um boteco. Um só, hein? Um só. Você quer boteco ou bar? Porque aí a gente entra em... Boteco bunda de fora. Famoso pé sujo. Nossa, pé sujo a gente não tem ido muito, né? Mas eu falaria assim, Bar do Dodô, que é um dos mais antigos da cidade, que já não é um boteco. Já é um bar, né? Mas ele entra no comida de boteco, então ele é boteco. Não, é maravilhoso, Dodô. Boa escolha. E acho que o Viracopos, pela localização. E eu falei esses dias desses 3 lugares. Em Campinas, que é seu reduto. Meu reduto. Aí eu falaria... não é exatamente Campinas, que ele já é centro-oeste. Eu falaria a Carne do Sol do Serginho, que é um lugar que eu desde criança. E aí você lide com o mau humor do Serginho também, que faz parte da experiência. Tá melhor o lugar, assim, as instalações? Tá decente, mas tá a mesma coisa. Comer da Carne do Sol, vai. Não perde a essência. Excelente, muito ali gostoso. Do lado do Atlético, né? Isso, bem pertinho do Atlético. E o Recanto, que também é ali em Campinas. Chama Recanto? Recanto Chopp. Lá tem que ir pra comer a cebola. Salgado. Ótimo. Salgado J. Pereira da 55. Da 55. Específico, assim. Mas tem muitos salgados bons em Goiânia e no centro. Vamos lá. Menções honrosas. Um parque. Esfirra do Limas, eu acho excelente também. Um parque. Um parque, eu amo o Bosque dos Buritis. Por vários motivos. Ele faz parte do projeto original da cidade e eu acho que ele não é pasteurizado, que é o termo que eu uso pra dizer que todos os parques são meio parecidos, assim, né? E o Marcos Veiga Jardim dos Novos, eu acho que é o que mais se destaca. Um hambúrguer. Pit dog. Ai, Pit Dog. Gente, você sabe que a gente fez uma série que foi uma grande virada pra gente. Foi todos os Pit Dogs da Rua 10. Fizemos todos. E aí, a gente conseguiu meio que... A gente dobrou o número de seguidores. A gente saiu, tipo, de 30 para 45. Foi o que estabeleceu a gente com gastronomia. Que legal. Pra conseguir fazer review. Quem nunca, né, encarou um pit dog na 10? Meu ping-pong, ele é alongado, né? Peraí. Vamos lá, qual? Olha, nos últimos tempos, de Smiley. Ali na 10. Qual? Chama Smiley. Fica do lado do Show Dog, que são os mais famosos. Mas eu falaria Smiley. Tá. Um italiano.
Agora você me apertou, Bia. O italiano. Olha. Eu vou em 1929. Mas eu gosto também dessa coisa meio cantina. A gente foi no Bolonha esses tempos para trás e foi excelente. Aliás, eu vi o review do Bolonha. espetinho. Eu gosto do Bolonha. Espetinho. O pessoal me perguntou de jantinha. Faz tempo que eu não tô indo em jantinha, mas eu indicaria o do Salé, que a gente almoçou semana passada. Onde É que Lá em maravilhoso. Campinas, né? Em Campinas também. Mas lá é comida árabe. É uma Tudo que você delícia. comer lá vai ser bom. Ai, que bom. Então, de Uma jantinha. feira. Vocês fazem feira de vez em quando? A gente faz. A Feira da Lua, eu acho que é meio imbatível a disputa, mas tem muitas feiras boas. A Goiânia é muito reconhecida pela questão das feiras, né? E pra comida, a Feira da Praça do Avião é muito boa. Tem muita Eu nem coisa sabia. gostosa. É uma feira de alimentos? É uma feira. Eu não conheço a feira Lá é do. basicamente gastronomia. Ah, Nossa, As tem feirinhas de Goiânia mesmo, eu né? não conhecia essa feira da Praça do Mas lá Avião. quase não tem essa coisa da feira especial, que tem, tem a parte de roupas, Uhum. calçados, acessórios. Lá é basicamente comida. Ah, A feira de comida. Ela acontece que dia? Quinta-feira? Quarta-feira? Quarta-feira. Uma churrascaria. Aí, faz 3 anos que eu não vou na churrascaria. Quem gosta de churrascaria é o Carlos, Valmor. Valmor? É um rodízio bem tradicional, né? Bem Tá- raiz. É uma comida japonesa. Um restaurante japonês. Você também, ou não é só alçada? Não, pode ser. Izu e Himitsu, que eu voltei, que era um dos Lá no- precursores. Vocês lembram da Sim. questão de pedido por tablet? Aham. Lá foi o no Jardim primeiro. Europa. Vai abrir um Remitsu na frente da minha Não era casa. no Jardim Europa? Ali perto da minha casa. Isso. Na frente, eu falei- acho isso fantástico, que é uma casa que foi transformada num restaurante. Isso é coisa de, sei lá, né? O empreendedor é muito doido. Conseguiu transformar aquele espaço no restaurante mais bombado da Sim, foi cidade mesmo, uma durante época. muitos Sim, anos. sem dúvida. E a gente voltou lá depois de um tempo e eu achei que a parte que me importa do japonês, que é peixe fresco de qualidade. Eu não sou muito fã de cream cheese, até porque eu sou Sim. intolerante, então a parte que importa, né? Um sushi bem feito, um peixe muito fresco, saboroso, eles entregam Bem muito bem. executado. E um bairro do coração. Nossa, não tem como escolher um só, não. É Campinas e o centro. Campinas do É, Centro, Campinas, né? onde eu vivi toda a minha infância, adolescência e grande parte da minha vida adulta, e agora o centro, que é onde eu moro, e eu acho que é um bairro que você consegue fazer tudo muito perto, andando, e toda a história da cidade, toda não, mas muito da história da cidade tá concentrada ali. E Campinas, que é anterior a Goiânia. É. Que Campininha! Porque a Campininha, o campineiro, ele tem uma coisa que nenhum outro bairro tem, que é o título, né? Ele é campineiro, então eu sou campineira, nascida e criada em Campinas. Eu acho Paula, isso fantástico. Chegou um parente meu na cidade e eu quero mostrar um lugar muito legal de Goiânia. Um passeio com ele. Ah, O que eu não posso deixar de fazer. Você não pode deixar de ir no restaurante popular da 72, porque a pessoa vai ficar muito feliz de comer uma comida tipicamente goiana. Eu recomendaria também alguns passeios pelo centro da cidade, sabe? Dar uma passadinha ali na Vila Cultural Cora Coralina, que sempre tem algo interessante acontecendo e tá Ontem funcionando mesmo todos abriu o os dias. Fabiola Uhum. Moraes lá. E fazer algum programa cultural, mas com certeza, como goianienses que somos, vamos dar uma passadinha no shopping. Shopping. Eu acho que shopping cabe no roteiro. Tem muita coisa legal acontecendo. Os shoppings, eu acho que eles têm se proposto a trazer coisas diferentes, experiências diferentes para quem frequenta. E acho que é quase cultural mesmo. Quase não, eu acho que é cultural. É a praia do Goiano? Goiano, goianiense. Eu acho que. Eu não, passei. a Praia do Goiano É é o o boteco. Araguaia. É o boteco. Mas eu acho que é um espaço importante. Ele tem se reinventado bastante, né? O shopping. Sim, com essas áreas gourmet, com novas redes que estão vindo. Trazendo de entretenimento restaurantes, também. trazendo entretenimento. Sim, sem Então, dúvida. eu acho que eles têm feito um papel interessante de tentar conectar a comunidade para experiências diversas dentro do shopping, que não ficam ligadas necessariamente a fazer compras. Óbvio que a função primordial do shopping é você comprar. O nome é autoexplicativo. Aham. Shopping. Mas eu acho interessante esse movimento de vamos fazer uma festa junina, vamos fazer um festival de gastronomia, vamos trazer gente nova, música, Sim. gratuito.
Porque você já gasta. Cinema ao ar livre, né? Cinema ao ar livre, você já tem um gasto ali, que seja de estacionamento, que seja pra consumir, pra tudo. E eu acho engraçado, sabe a pergunta que as pessoas sempre fazem com esses festivais? Que a gente fala, a entrada é gratuita. Aí as pessoas falam, a comida é de graça? Aham. Gente, nada é de graça. Nada. Não existe almoço grátis, meu amor. Não existe. Não existe nada grátis. Paulinha, a gente passou super rápido. Espero que você tenha gostado de conversar rápido. com a gente. Obrigada por ter vindo. Foi um prazer a gente conhecer um pouco mais, né, Foi dos ótimo. bastidores do Aproveite a Cidade, que a gente adora, seguidora, indica, né, Ale? Eu sou assídua. Obrigada, foi ótimo. Eu te disse que ia passar super rápido. Passou muito rápido. Fiquei muito feliz com o convite. Obrigada mesmo. Conversar com vocês com certeza é um reconhecimento, é saber que nosso trabalho tá indo pra um caminho legal, assim. Fico feliz demais de saber que vocês acompanham e pela conversa de hoje. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. E aqui a gente encerra mais um episódio, o nosso terceiro episódio da segunda temporada do Com a Palavra Você. Muito obrigada pela sua companhia, Paulinha, muito obrigada. Dá um beijo na Carlinha, no Carlão. Pode E deixar. mais sucesso ainda para vocês. E até o próximo episódio do Com a Palavra Você. Obrigada, Bia.